Quando abordamos a questão do professor entender o aluno como um todo, também estamos ampliando esse olhar para a escola como um todo, que não adianta você colocar como único responsável pela aprendizagem e pelo ensino o professor e o aluno, quando temos tantos outros elementos que precisam ser mudados. Entretanto, não adianta dizer que o professor só vai mudar se a escola mudar e a escola só vai mudar se o professor mudar. Essas questões precisam ser trabalhadas e tratadas de maneira conjunta, com estudos, com reflexões, com conversas, com diálogos entre pais, professores, gestores, técnicos administrativos, para que assim se pense numa escola em que se priorize a qualidade do ensino e não somente a questão da classificação. A avaliação da aprendizagem, para você verificar se o aluno está aprendendo ou não, ela pressupõe que o processo é construído de erros. E esses erros precisam ser o tempo todo revisitados, reformulados e reconfigurados. Ou seja, se eu, enquanto professora, tenho uma prática pedagógica que não consigo levar o ensino até o meu aluno, eu preciso ter múltiplas ações diferenciadas para que o aluno aprenda, porque cada aluno tem o seu tempo e cada aluno tem o seu ritmo. Em muitos relatos de estudos, de dissertações, de teses, de monografia e de trabalhos de conclusão de curso, temos o conceito de que a avaliação ela serve para punir, para classificar e principalmente para elaborar os conceitos de quem aprende e de quem não aprende. Hoje, na atualidade, entendemos a avaliação como um processo contínuo ao ensino e aprendizagem. Ou seja, a avaliação ela acontece durante o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, concomitantemente. Você vai ensinando e vai fazendo com que o aluno se autoavalie nesse processo e se conheça e principalmente suas dificuldades. Com isso, as intervenções pedagógicas do professor terão muito mais sucesso. Uma avaliação, como muitas escolas ainda praticam, ela é excludente, ela é classificatória. Por quê? Porque ela exclui aqueles que não conseguem aprender e é classificatória porque coloca quem tira uma boa nota como um bom aluno e quem tira uma nota baixa como um péssimo aluno. Então, atualmente, pensar em mudar a escola também é mudar a forma como se avalia seus alunos, como você enxerga esse processo enquanto professor. E aí, é claro, há uma resistência muito grande dos professores em mudarem sua prática pedagógica, porque tem que enxergar o aluno como um ser que tem dificuldades e que, portanto, é humano e que, portanto, precisa de novas práticas e, consequentemente, de novas ações. Nesse contexto, nós temos a gestão escolar, que nem sempre tem esse conhecimento na área da avaliação, a coordenação pedagógica, que nem sempre acompanha os professores, ficam mais numa ação de tarefeiros, e principalmente os professores, por não terem cursos de atualização, acabam tendo muita dificuldade de perpassar por um novo modelo de avaliação que considere o aluno como o sujeito e que esse sujeito precisa ser informado de como está a sua aprendizagem. E essa informação não deve ocorrer somente nos bimestres ou ao longo do mês letivo. Ela deve ocorrer concomitantemente à sua aprendizagem, para que o professor possa se subsidiar dessas informações e implementar novas práticas pedagógicas. Então, a avaliação ela deixa de ter esse caráter excludente e classificatório e passa a ter um caráter muito mais inclusivo, muito mais acolhedor ao processo de aprender.
E ao refletir sobre a questão do fracasso escolar, sobre a ampliação desses espaços que ultrapassam a sala de aula, ultrapassam o professor, ultrapassam os alunos, é que existem alguns questionamentos no texto apontado por Celso Vasconcelos que eu acho pertinente. Eles estão na página 46. Eu acho que é de bom tom a gente fazer esses questionamentos. Será que a escola fez a lição de casa? Tem projeto político-pedagógico? É efetivo? Ele acontece ou ele está só no papel? Há um projeto disciplinar? O regimento escolar está coerente com o projeto político-pedagógico? Os pais participam da construção do projeto político-pedagógico? Os pais receberam cópia da matrícula do PPP no ato da matrícula? Há unidades de linguagem e de ação entre direção, coordenação, professores e funcionários? Será que o professor fez a lição de casa? Ele é um professor só de passagem ou ele participa efetivamente da construção do PPP? Ele estabelece um contrato didático com os alunos? Ele põe o contrato em funcionamento, assume as regras ou joga os ônus para a direção? Cumpre as normas escolares? Cumpre os combinados com os alunos? Tem preconceito contra os alunos? Tem respaldo do grupo, legitimidade com o coletivo da sala de aula? Tem moral para cobrar, por exemplo, a lição de casa? Planeja as aulas? Tem compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos ou com o cumprir do programa? Reviu o conteúdo e a metodologia? Em sala abre para possibilidades ou só aponta os limites? Trabalha com os alunos os objetivos do estudo da matéria e do conteúdo? Então são diversos questionamentos dessa zona de autonomia relativa que a escola precisa refletir sobre essas questões. Então, mudar a avaliação é também mudar a escola. E para mudar a avaliação, mudar a escola, também precisa mudar a aprendizagem, o nível de aprendizagem que está sendo oferecido aos alunos. Uma vez que muitos alunos passam pela escola e a escola não passa pelo aluno. Ou seja, a escola finge que ensina e o aluno finge que aprende. Então, essas questões precisam ser colocadas como se fossem prioridades, onde o conhecimento, ao ser tratado pela escola, ele seja um conhecimento efetivo, que se transforme em ação, que o aluno, ao longo de toda a sua trajetória escolar, ele vá aprendendo os conteúdos sistematizados e acumulados ao longo das gerações, que são os conteúdos programáticos, assim como as ações éticas, morais, que vão fazer com que ele se torne uma pessoa cada vez melhor, um ser humano cada vez mais amplo, um ser humano mais completo, que compreenda o outro, que aprenda com o outro e que ajude o outro. Essa é a grande propositura de uma avaliação da aprendizagem que leve em consideração uma perspectiva formativa, onde o importante é formar seres melhores para atuarem numa sociedade em desenvolvimento e, consequentemente, não se sentirem excluídos desse movimento, dessa mudança que é cotidianamente um ato que acontece, que ocorre. Uma das questões também que acho muito pertinente, o autor, na página 48, ele traz algumas recomendações para que o professor tome consciência de que, às vezes, aquele discurso de que tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, as questões são muito amplas, eu não consigo resolver. Muitas vezes essas práticas, elas podem ser resolvidas no contexto da sua própria sala de aula. Então, na página 48, tem itens, né, que começam com avaliação com ênfase no essencial e assim por diante, que vai até a página 53, ele vai dizer
a possibilidade de você mudando essas práticas pedagógicas no dia a dia da sua sala de aula, para que assim você aos poucos vá reformulando esse espaço excludente classificatório da avaliação. E também ele diz aqui que a pequena mudança nos ajuda a sofrer menos e a nos realizar, porque a avaliação ela é um ato de sofrimento. Ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, quando um professor se debruça sobre um dos instrumentos avaliativos, nesse caso a prova, e ele constata que mais de 80% dos seus alunos não aprenderam, gera um desgosto muito grande, gera uma insatisfação do professor muito grande. Por quê? Porque o professor é muito sensitivo a essas questões, ele sabe quando o aluno está aprendendo e quando não está. Então, a avaliação como um suporte ao processo de ensino e aprendizagem faz com que o professor, e principalmente se os aspectos que advêm dessa avaliação forem positivos, faz com que o professor se realize profissionalmente. E isso faz com que ele se sinta feliz e alegre e, consequentemente, tenha muito prazer em ensinar. Bem, pessoal, agora concluímos uma breve explanação do texto do Celso Vasconcelos e, a seguir, na próxima aula, vocês terão uma atividade avaliativa em cima desse texto. E aí, só olhando aqui no SIGA, está marcado para o dia 22/9/2020, entregar um texto individual dissertativo. O texto é um resumo com 30 linhas, letra Times, espaço letra 12, espaço 1 e-mail justificado. Então, vocês vão enviar individualmente para o meu e-mail no dia 22, como avaliação, um texto dissertativo individualmente. E aqui está o meu e-mail. Boa leitura e nos encontramos no texto 2.